Andar a cavalo deixou simplesmente de ser por diversão, por prazer ou até mesmo por meio de locomoção. Essa prática tão antiga hoje está sendo usada para tratamentos em crianças com habilidades reduzidas. A ecoterapia e seus benefícios a gente vai conhecer a partir de agora. A ecoterapia é um método terapêutico educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, multidisciplinar, para a gente trazer melhor qualidade de vida, né, e uma ressocialização biopsicossocial para a criança, adolescente ou adulto com algum tipo de deficiência. A doutora Daniela Cristina de Riso Bordinon explica a importância que o tratamento tem para as pessoas. Normalmente, quando chega, né, quando a gente chama de praticante, tá? A pessoa com deficiência, normalmente que vem nos procurar. Quando ela chega, a gente vai fazer uma avaliação e ver qual é o cavalo que a gente vai colocar essa criança, né? Então vamos falar como se fosse uma criança. A gente vai observar qual vai ser o melhor cavalo, qual cavalo vai ter o melhor estímulo para essa criança, desde a questão de torção, o caminhar. Por quê? Porque dentro disso eu posso trabalhar tanto para reajuste tônico, quanto para disciplina, regras, orientação, ele ter uma noção espacial, né, ele encontrar melhor a propriocepção do corpo dele, ele entender a interação do corpo dele, a gente fala uma conscientização corporal. E por que da escolha do cavalo, né? O cavalo é o único animal que tem uma torção, né, igual a nós, que é o quê? Uma dissociação pélvico-escapular. Ele é o único animal que tem uma marcha, né, que é o caminhar muito semelhante ao do ser humano. A ecoterapia pode ser praticada por qualquer pessoa, de qualquer idade, porém é muito indicada para as pessoas com deficiências físicas ou mentais e também portadoras de necessidades especiais. A ecoterapia está sendo indicada desde uma complicação ou algum diagnóstico motor, tanto cognitivo, psicológico. Então, às vezes é uma criança muito hiperativa, ela está vindo para fazer ecoterapia também, a gente está tendo resultados bastante positivos. Crianças com autismo também a gente tem percebido muita melhora, né? Uma resposta bem gratificante, né? E rápida. Ultimamente a gente tem observado bastante essa procura. Conversamos com algumas mães em que os filhos fazem a ecoterapia e que durante o tratamento perceberam a melhora que tiveram. Daisy é a mãe de Débora, que tem paralisia cerebral. A Débora não sentava, ela era muito arcadinha, sabe? E depois da ecoterapia, nossa, foi maravilhoso. Ela senta, ela fica reta, tá? Então, assim, o equilíbrio dela, postural, foi maravilhoso. Gabriela, mãe de Arthur, que tem autismo, também conta da melhora em que o pequeno de 4 anos teve. Ele mudou bastante, tanto postura como caminhar, o equilíbrio dele em geral. Jaqueline, mãe de Vinícius, que tem paralisia cerebral, conta também como está sendo a melhora do filho, depois de ter dado uma pausa no tratamento e voltado após a pandemia. Então, em 2015, quando o Vinícius começou, nós percebemos uma grande melhora na parte motora dele, né, a parte de cima do tronco. Desenvolvimento de fala melhorou bastante, o cognitivo dele foi, vamos dizer assim, bem melhorado, né, a questão do cavalo. Então, assim, foi uma evolução muito boa durante os 5 anos que ele esteve. Ele chegou até já ter firmeza para galopar, tem até vídeos dele galopando e tal. Então, foi um ótimo tratamento. Teve que parar por causa da pandemia e pós-pandemia agora a evolução dele já está bem avançada de novo. Logo galopa de novo. Para a doutora Daniela, o tratamento tem mostrado melhoras significativas em cada paciente. A gente observa uma melhora muito grande em equilíbrio, coordenação. Muitas crianças, às vezes, ela tem fobia de chegar perto, ou de abraçar, de contato, e a gente percebe com o estímulo do cavalo, essa criança ela começa a responder melhor, ela deixar chegar mais próximo dela, às vezes ela começa ela ter a iniciativa de chegar até você, ela ter a iniciativa de querer passar a mão no cavalo. Então a gente percebeu uma melhora muito significativa nesses parâmetros, entendeu? E é algo que a gente consegue dosar. A ecoterapia é feita com acompanhamento de profissionais especializados nesta área e realizada em um ambiente adequado e apto para receber esse tipo de terapia. Normalmente uma sessão ela tem em torno uma média de 30 minutos, tá? Por que não é mais? Porque só de você ficar sentada, você vai ter uma média de 1.500 reajustes tônicos apenas para você ficar sentada durante 30 minutos. Então, é muito estímulo para a criança, então normalmente ela fica muito cansada. Então, se eu ultrapassar esse tempo, ela começa a não ter mais, ela não me responde mais tão adequadamente quanto eu gostaria. Então, a terapia ela tem uma duração de 30 minutos. Os cavalos criam conexões com os pacientes.
A interação com o cavalo, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o manuseio final, desenvolve novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima. Então, é muito interessante que a gente fala que ele vai se tornar um único corpo, né? Então, normalmente, a criança, ela começa a ficar... Uma criança muito agitada, se a gente coloca um animal mais calmo, a gente percebe que a criança começa a ficar mais calma porque ela começa a responder ao estímulo do cavalo. Então, uma criança que a gente percebe que ela tem que ser melhor estimulada, a gente normalmente coloca um cavalo mais agitado, porque a gente percebe que esse cavalo vai tirar ela da zona de conforto e vai fazer com que ela tenha melhor estímulos naquele momento. E o cavalo, ele tem uma percepção muito interessante. Às vezes a gente colocava crianças que começavam a chorar demais, era eu começando a andar com o cavalo, ela já se acalmava. Por quê? Porque o balançar desse caminhar, né, na parte psicológica, ela faz a criança remeter muito quando ela estava no ventre da mãe. Então ela acaba se acalmando, né, porque ela tem esse momento dela, né, de sentir esse balançar de uma coisa mais aconchegante. O cavalo, ele é macio, né, ele parece um bichinho de pelúcia, ele é quentinho. Então tudo isso remete ela a uma questão de conforto para essa criança. Então ela se sente acolhida. A Ecotan, a Associação de Assistência e Ecoterapia de Americana, é uma associação filantrópica situada na cidade de Americana. O maior objetivo é trazer uma melhora na qualidade de vida através da terapia com cavalos. A equipe é toda formada por voluntários. Eu sou o último dos fundadores da Ecotan em atividade, né? Lá em 2005 a gente idealizou a Ecotan através de uma junção de amigos, né, que queria fazer algo de melhor para quem precisava, né? E aí na época surgiu esse trabalho em ecoterapia e a gente já era envolvido com cavalos, né? Aí a gente conciliou o cavalo com crianças. E bem as crianças deficientes, né? Na época a gente chamava de especiais, né? Hoje, por força de lei, é deficiente, por alguma coisa que aconteceu aí que a gente não entende. Mas a gente segue as leis, né? E a gente vem trabalhando, já são 19 anos, né? Trabalhando, fazendo e tentando levar o trabalho de ecoterapia para esse público que necessita bastante, porque de uma certa forma é bastante desassistido, né? Por programas de governo, programas municipais, estaduais, federais, não assistem muito eles, então a gente tenta dar para eles uma condição melhor. A Ecotan é uma entidade sem fins lucrativos, né? E a gente trabalha bastante com voluntários, né? Funcionários, a gente tem 3 funcionários só. Difícil de manter pelas condições de hoje, né? Por causa da pandemia que teve aí, causou bastante problema. Mas a gente está tentando manter e continuar o trabalho. Hoje a gente está aí devido à mudança que a gente teve, né? Nós atendemos em Americana, ficamos em Americana praticamente 17, 18 anos. Né? E por algum motivo a gente conseguiu aqui em Nova Odessa, né? E aqui no IZ, Instituto de Zootecnia, uma parceria com o Estado que cedeu para a gente uma área para a gente continuar o trabalho. Então é uma sessão diária, uma concessão diária por tempo indeterminado, né? 20 mil metros, em que a gente vai desenvolver, está desenvolvendo e vai continuar desenvolvendo o nosso trabalho. A gente tem bastante coisa para fazer, tem reforma para fazer, a gente herdou aí um barracão antigo de mais de 100 anos, um paiol também de mais de 100 anos, então é patrimônio do Estado, não pode demolir, tem que reformar. E para isso a gente precisa de muita parceria, muita ajuda. E também para manter os animais. Hoje são 7 animais que são utilizados para os atendimentos em ecoterapia das mais diversas ordens, né? Em patologias diferenciadas. Muitas são únicas, mas tem também as múltiplas, né? São muitas patologias em uma pessoa só. Mas também isso é um gasto também excessivo, que os cavalos eles não esperam para comer nem nada, né? Eles têm que comer, eles têm que se manter, tem atendimento veterinário, tem toda uma estrutura que tem que manter. Ele tem as baias deles, que eles dormem, tal, pasto para soltar, feno para comer, ração. Então nós precisamos muito de apoio e ajuda, né? Para continuar o trabalho. E fora isso, as manutenções normais, né? Então, como eu estava dizendo, lá em Americana, a gente teve bastante tempo, atendemos lá por em torno de 800 famílias, tivemos 2 projetos, a ecoterapia e o atendimento em domicílio para pessoas com deficiência e idosos.
tá? Que no final das contas não teve continuidade por uma determinação municipal. Mas a gente está aqui aberto, né, com o Poder Público de Nova Odessa agora, nos apoiando, para que a gente possa desenvolver tanto o trabalho em ecoterapia, como também qualquer outro trabalho que venha a ter dentro do mesmo segmento, né, em que a gente possa conservar e ter muito mais do que a gente tem. Mas volto a frisar, dependendo muito das pessoas que possam nos ajudar, né, porque isso aqui não é fácil de tocar, né, tem que ter muita determinação e muita vontade para tocar. E a gente vai fazendo o que pode. Temos aí os formados, os estagiários, os voluntários, tudo que nos dá esse apoio, né? A Ecotan é uma ONG sem fins lucrativos, mantida por doações e parcerias. A Ecotan sempre está trabalhando todos os sábados, no período da manhã. Nós estamos hoje em Nova Odessa, né, aqui dentro do Instituto de Zootecnia, que foi uma parceria muito grandiosa que a Ecotan teve. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato ou pelo e-mail, né, aecotan@yahoo.com.br, ou pelas redes sociais mesmo, só procurar a Ecotan, né, @Ecotan, e mandar mensagem que a gente sempre vai estar respondendo, ou pelo telefone.